Olá, nós estamos aqui com o presidente do Legislativo, Gerson Claro, que irá fazer um balanço sobre a gestão à frente da Assembleia Legislativa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Gabi. Uma tarde especial a toda a equipe do Campo Grande News, Policimar, aqui no podcast na íntegra, fazendo uma estreia aqui meio tremendo, né? Não sou acostumado, mas com você, que é uma jornalista competente, eu tenho certeza que a gente vai poder transmitir a nossa mensagem para a sociedade. Presidente, explica pra gente como está sendo os trabalhos agora durante esse período eleitoral, embora não sejam muitos candidatos, lá só tem o Zeca do PT como candidato a prefeito, né? Como que o senhor está analisando o trabalho, o rito dos projetos, das votações, tudo tranquilo? Na realidade, a gente tem tido, com a pandemia, houve uma mudança de comportamento, inclusive a mudança de regimento. A gente incluiu a possibilidade da participação no plenário virtual. O deputado pode votar e pode fazer manifestação de voto no plenário virtual. Ele não pode participar do pequeno expediente, onde ele faz suas indicações, seus requerimentos, e ele não pode falar nem no grande expediente, que é onde ele expõe ideias, debate um tema, e na manifestação final dele. Ele tem a possibilidade de votar, mas não pode ter manifestação política, vamos dizer assim. Prejudica mais o mandato dele do que o andamento, porque as matérias são votadas. E a gente teve um andamento muito bom durante o primeiro semestre, tanto que a gente, por várias vezes, tinha a presença dos 24 deputados na sessão. Essa semana a gente já teve os 24 deputados na sessão. E isso facilita o trabalho do deputado, porque ele pode estar no interior do estado, recebe lá a ordem do dia, recebe as matérias, as indicações e requerimentos, e ele dá a sua opinião e vota, né, tanto nas comissões quanto no plenário, sem precisar estar ali presente. Mas a gente tem tido, eu reforço, uma presença sempre de mais de 75% dos deputados presencialmente, porque os deputados gostam de fazer o debate político. Então, eu entendo que o período eleitoral, até o momento, não prejudicou em nada o andamento, até porque o início do segundo semestre a gente já aprovou a LDO e a maior parte das leis que são mais dos poderes de polêmica já andaram, e esse período é um período em que o Estado está se organizando, porque normalmente as leis, inclusive com orçamento, vêm aí no período de outubro para frente. Então é um período que a gente está fazendo as votações, inclusive com poucos projetos em pautas, 3, 4 projetos por dia, mais os requerimentos, os debates, as indicações que tem, os deputados aproveitam. Mas assim, a nosso diálogo com as lideranças dos blocos, ele tem sido permanente e sempre procurando duas coisas a gente procura separar, se for possível. O debate eleitoral local é uma eleição local, é interesse de todos os deputados, porque todo mundo tem participação em quase 79 municípios, de uma forma ou de outra. Tem o Zeca, o deputado Zeca, que é vice em Campo Grande, mas tem o deputado Lídio, que tem a esposa candidata, tem o deputado Achioca, que tem a esposa candidata, tem o deputado Caravina, que tem a esposa candidata, o deputado Rinaldo tem a irmã candidata, tem amigos, tem correligionários partidários em todos os 79 municípios. Então, são os interesses, mas ali a gente tem mantido o respeito, o debate político democrático, fazendo isso no que diz respeito à eleição e fazendo isso também no que diz respeito à ideologia. A gente tem pautado o trabalho na Assembleia para que o posicionamento ideológico não atrapalhe o resultado para o Mato Grosso do Sul. O equilíbrio institucional, né, a estabilidade que nós vivemos no Mato Grosso do Sul vem muito do comportamento muito harmônico dos poderes e da Assembleia Legislativa. Verdade. Mas o senhor chegou a conversar com seus colegas, falando assim, olha, pessoal, vamos evitar um embate mais caloroso, vai ter alguma punição nesse sentido ou não? Não precisou? Não precisa disso. A gente conversa diariamente sobre o posicionamento, alguma fala, isso é do exercício nosso dentro da democracia. Mas assim, não precisou. Ao contrário, alguns deputados às vezes acham que um exagerou demais, fala com o presidente. Eu procuro ter um comportamento de trazer todo mundo e
e de ser acessível a todos os deputados, eu falo lá, eu sou o síndico, né? A gente administra a Assembleia no interesse dos deputados, Sim. né? Os interesses políticos individuais, os interesses políticos partidários, isso assim, a gente respeita o posicionamento e a gente procura trazer para que o trabalho dos deputados, o trabalho que é importante, que não pode parar para o Mato Grosso do Sul, ele seja permanente. O parlamento sul-mato-grossense tem sido protagonista nos grandes debates que interessam o Mato Grosso do Sul. Exemplo disso, Lei do Pantanal, Sim. né? A nossa cobrança muito agora com a questão do fogo, mudança climática, transição energética, segurança alimentar, agora no Agosto Lilás, Todos por Elas, programa relacionado à política pública de segurança da mulher, o feminicídio. Então, a Assembleia, ela está efervescente. Os temas estão sendo... Se você caminhar pela Assembleia, são várias salas de reuniões, você vai ver no mesmo dia reunião no plenário e reunião nos plenários pequenos acontecendo sobre temáticas, uma educação, outra meio ambiente, outra saúde. Isso é permanente na Assembleia e eu fico orgulhoso disso, porque o parlamento ele precisa ter essa vivacidade. E o senhor pode falar um pouco dessa harmonia entre os poderes? A gente vê aí que o Judiciário iniciou essa campanha do Agosto Lilás, contou com a parceria de todos os outros 2 poderes, e também tem a corrida dos 3 poderes, né? Assim, eu fui surpreendido com a visita da desembargadora Jaceguara, Jaceguara e ela encantada com esse programa Todos por Elas. E normalmente na Assembleia, os programas que eram voltados para a política pública de mulher, fazia abertura, eu até ia, mas deixava. Nós temos 3 deputadas que são bastante comprometidas com o tema, que é a deputada Mara, a deputada Lia e a deputada Gleice. Então a gente, sempre que as mulheres tocavam essa política, tem a comissão da mulher, comissão permanente, tem a gente, frente parlamentar nessa linha, a gente procurava deixar que elas protagonizassem. Quando a desembargadora Jaceguara falou comigo, ela me fez um outro despertar. O grande protagonista dessa política, o grande alvo, são os homens. Sim. Porque a grande maioria dos crimes ou do desrespeito são os homens que cometem. Então era preciso que nós assumíssemos também o protagonismo dessa política. Foi daí que nós fizemos a Assembleia, a mídia está assim, Assembleia, Poder Judiciário e Poder Executivo. Recebemos lá a dona Mônica, a secretária Ana Nardes, a Kátia, junto com as deputadas, a minha esposa junto com as deputadas, fizeram um movimento de ir nos órgãos, fizemos um lançamento emocionante lá no Rubem Gil de Camilo. Agora, no dia 28, está se encerrando aí o Agosto Lilás. Nós vamos fazer um Todos por Elas dentro do Agosto Lilás, dia 28, no encerramento da sessão, próxima quarta-feira. E eu cheguei a falar, olha, eu fiz questão de participar pessoalmente, porque eu entendi que não é uma política pública delas, é todos por elas. Sim. Não importa, um homem ou mulher, e mais a participação do homem, para que os homens entendam que é preciso mudar comportamento, mudar cultura, porque nós não podemos, nós temos que ter vergonha, né, dos índices e dos números de feminicídio ou de violência contra a mulher no Mato Grosso do Sul. Verdade. E a sua esposa, a primeira-dama, ela é muito ativa também nos trabalhos, né? Eu tenho visto em relação ao projeto que é da primeira-dama Mônica Riedel, que foi a corrida dos 3 poderes, junto com a Kátia, as duas estão incentivando os maridos. Tenho visto que o senhor tem participado de manhã, acordar cedo, correndo. Esse dia o governador estava me falando que ele quer superar o tempo do ano passado e eu já fiquei assustado, já comecei a treinar de novo, mas é verdade. A Kátia, ela é muito ativa e sempre que, no mandato passado, mesmo não sendo presidente, ela sempre teve atividades junto ali, o pessoal da segurança, o pessoal que faz prestação de serviço na Assembleia, seja na Páscoa, seja agora, durante a presidência, nós temos feito Dia das Mães, Dia dos Pais, Festa Junina, a Corrida dos Poderes, envolve todos os poderes, agora está Água de Campo Grande, Energisa, Cacemes, está envolvendo todo mundo, numa coisa que é de todo mundo, uma coisa que é de saúde, né? Sim. E a primeira-dama, a dona Mônica, ela é uma pessoa que é voltada para isso, ela é atleta, ela corre, então é uma coisa que encantou todo mundo e é um momento também de congratulação dos servidores e da sociedade, ver que a Assembleia está aberta para a população. Eu costumo dizer, esses dias
Eu até estava comentando, eu falando num grupo de jornalistas, pessoal, não, mas você tem que se preservar, tem hora que o poder, o cara tem que cuidar para ele. Eu acho que não, acho que quanto mais a gente conseguir ficar próximo da população, quanto mais a gente tiver acessível para as pessoas poder falar, porque a gente não pode ser surdo ao que a sociedade fala. Sim. E o parlamento é muito isso, né? Por isso que o Congresso Nacional, não sei se você presta atenção, a obra do Congresso Nacional ele é uma concha aberta para cima e a outra para baixo, para ter a capacidade de... Aqui está ouvindo a sociedade e aqui está falando com os poderes. Então, nós temos que estar abertos a ouvir a sociedade, presente na sociedade. Se nós nos afastarmos no nosso gabinete, no nosso poder, entre aspas, ali, a gente perde o que está acontecendo e o que a sociedade está vivendo, a gente não vive no parlamento. Então é importante, nós queremos a Assembleia aberta à população, às organizações sociais, à sociedade organizada, aos prefeitos, aos vereadores, aos secretários e à sociedade de maneira geral. Lá, frequentemente, a gente recebe escolas, a gente recebe sindicato, está aberta para discutir os problemas da população. Isso é verdade. E quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou durante esse período como presidente do poder? O primeiro desafio é assim, um mandato só, no segundo mandato já virar presidente, então a gente se assusta um pouquinho, até com a importância do cargo, a relevância do cargo e a responsabilidade do cargo. Primeira responsabilidade é uma administração orçamentária, uma casa que já vinha de uma administração que modernizou o espaço físico. Nós temos que reconhecer que no mandato do deputado Paulo Correia e do deputado Zé Teixeira, nós tivemos uma melhoria extraordinária no espaço físico da Assembleia. Lembrando que o Palácio Guaicurus foi construído há 40 anos, né? Isso, então... precisa de melhorias. Nós tivemos que já mexer em encanamento, em eletricidade. Nós estamos fazendo um estacionamento vertical, que vai ser 3 pisos, que é um exemplo, ambientalmente falando, que nós não derrubamos uma árvore. Nós estamos fazendo um refeitório, que no meio do refeitório, quando você for lá ver, tem uma árvore que ficou dentro da obra. A obra abraçou a árvore. Isso para dar um sinal que o parlamento tem esse compromisso e nós podemos conviver. E primeiro, mais do que conviver, nós entendemos que os problemas climáticos, que os problemas ambientais são reais e que nós temos compromisso com as futuras gerações, seja eles na preservação, na restauração. Nós precisamos entender que as mudanças climáticas estão aí. Nós estamos vivendo em agosto, né, inverno, com queimadas, né, e agora com frio previsto para esse final de semana, que é totalmente fora de época, vamos dizer assim. Então esses são os desafios. E fora isso, essa interação com os poderes, Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Poder Executivo, o desafio, por exemplo, que foi a lei do Pantanal, onde o governador tomou a decisão de suspender qualquer tipo de desmatamento. Nós tomamos a decisão que não se plantaria mais lavouras de grande extensão, soja no Pantanal, só o que já existia. Então, muita coisa foi feita na convergência, no diálogo. A gente senta à mesa e não tem dificuldade de discutir. Tem lá os debates do aposentado, do servidor público. Existem interesses diferentes, mas nós temos que ter capacidade de ouvir, entender o lado do outro e saber que nós temos um orçamento e nós temos um Estado. Temos responsabilidade. Há muita gente que confunde que Estado... não faz as coisas porque não quer, ou dá para fazer tudo. Não é verdade. Estado vive de orçamento. Sim. O orçamento é alimentado por imposto. Então, se você falar, o Estado de Mato Grosso do Sul se desenvolveu, gerou emprego, gerou renda, isso teve custo. Tem gente que questiona incentivo fiscal. Mas você deixou de arrecadar 5 bilhão, 10 bilhão. Mas se você não deixasse de arrecadar, você tinha a empresa vinha se você não desse o benefício, e essa empresa vem, o emprego que ela gera, a nova empresa, o agregado, quanto isso é? Olha a realidade de Ribas do Rio Pardo, olha a realidade de Sidrolândia hoje, né? Com a Impasa. A Sidrolândia não é só Impasa que é etanol, é Impasa, é frango, é porco,
é boi e agora laranja. Então é uma diversificação da economia que atinge todo o estado. Sim. Então isso nós estamos vivendo em todos os cantos do estado e nós precisamos ver essas diferenças regionais e ali na Assembleia fazer o debate para poder o desenvolvimento chegar para todo mundo. Nós vivemos hoje no Mato Grosso do Sul pleno emprego. Os índices dizem que nós vivemos o pleno emprego. Então nós precisamos avançar para que os programas sociais que são importantes, nós temos programa de energia, de segurança alimentar, que eles sejam realmente para a pessoa que precisa, para tirar a pessoa daquela pobreza. Nós estamos chegando a ser o primeiro estado que sai do mapa da pobreza extrema e além disso, no pleno emprego. Então, nós precisamos avançar. Para onde? Para que essas pessoas que têm a possibilidade de ter o programa social, ela possa ter a qualificação e ela possa se preparar para ela ir para o mercado de trabalho, para poder dar oportunidade de outra pessoa que precisa e ela indo para o mercado de trabalho, ela vai gerar renda, vai melhorar as condições de vida da família dela. Esse é o desafio diário de quem está no centro do poder, quem está no governo. Tem que discutir isso e fazer programas. O governador sempre fala, nós somos um estado que era do agro, que agora nós chamamos de agroambiental, né? Nós perseguimos o carbono neutro, nós somos um estado em industrialização, mas um estado que quer crescer sem deixar ninguém para trás. Sim. Esse é o desafio diário. Sim. E é importante você falar, presidente, sobre esse diálogo com o governador, que às vezes, para quem está assistindo, ver um projeto tramitando de forma rápida, em regime de urgência, como é um pedido que o Ridel tem essa prerrogativa de avançar cada vez mais, mas que existe toda a reunião por trás disso, a discussão em cima das pautas polêmicas, às vezes, vocês debatem a fundo, né? Existe essa relação harmoniosa para que o Estado avance cada vez mais. Na realidade, é comum que quando o projeto chegue na Assembleia, a gente já fez tudo. Várias reuniões. A lei do Pantanal foi isso. Nós participamos do decreto que o governador fez da suspensão do desmatamento. Antes de elaborar a lei, a gente estava no antecedente. E aí sentou a representante da Assembleia, representante do meio ambiente, com o homem pantaneiro, com as ONGs, com o Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, com os técnicos, foram fazer demonstração na Assembleia. Quando a lei foi protocolizada, e aí teve poucas mudanças na Assembleia, fala, mas votou cartório, só carimbou. Não é verdade, a gente participou de todo o debate de elaboração e a chancela da lei final foi da Assembleia Legislativa. Então, assim, um orgulho para nós ter feito essa lei do Pantanal. Sim. Essa lei coloca o Mato Grosso do Sul num patamar diferente de responsabilidade no que diz respeito ao meio ambiente. E um exemplo para o país. Exemplo para o país. O Pantanal é um ativo econômico para o Mato Grosso do Sul, o maior planície alagável do mundo, e nós precisamos cuidar do nosso Pantanal. Fogo esse ano, falta de chuva, não dá para resolver amanhã, mas aquilo que tiver alcance da Assembleia ou aquilo que nós pudermos fazer, pode ter certeza que nós estamos num trabalho diário para fazer novas conquistas. Tem o Fundo do Pantanal, vamos buscar recurso e abrir para a questão do turismo, para outras discussões certamente que virão. E quais são os desafios, os projetos mais polêmicos para esse segundo semestre? Nós temos muitos desafios, tá, Gabi? Tem ainda questões previdenciárias para serem resolvidas, nós temos déficit previdenciário, déficit histórico. Sim. Aí tem gente que fala, não, mas agora, mas nós tínhamos uma aposentadoria que era com 45 anos de idade, aí a pessoa tinha uma faixa etária, nós tínhamos, as pessoas viviam até uma certa idade, aumentou 10, 20 anos, né, a expectativa de vida, e isso muda a aposentadoria. Se você tinha uma expectativa de vida de 65 e foi para 80, você tem uma expectativa que essa pessoa vai ficar na aposentadoria mais 15 anos. Não é um poço sem fundo o dinheiro, eu falo, é o orçamento, entendeu? O Estado não dá merenda escolar, o Estado não dá asfalto para fazer infraestrutura, o Estado administra o recurso que é arrecadado da sua população e tem que administrar bem, porque não é um recurso sem fundo. Precisa, né, para você ter um Arauco que nem tem
tem uma Suzano que nem tem em Ribas do Arauco, lá em Inocência, instalando, você precisa saber que você vai precisar de delegacia, de escola. Nós estamos com problema de creche, creche que era falado antigamente, CMEI, educação infantil, hoje vagas de educação infantil. Se você tem vagas de emprego, não tem gente no Mato Grosso do Sul, tem que vir gente de fora. O cara que vem trabalhar aqui, o trabalhador que vem trabalhar aqui, para ele ficar no estado, ele precisa ter escola para trazer a família, ele precisa ter casa, ele precisa ter esse ambiente, precisa ter delegacia, precisa ter polícia, precisa ter hospital. Então o estado tem que estar preparado para isso. E isso tem custo. Você aumenta imposto na carga tributária que nós temos hoje, vivendo uma reforma tributária que é um outro problema que nos preocupa a longo prazo. Então a gente tem que saber que o dinheiro do Estado ele tem que ser bem gerido para poder fazer aquilo que é prioridade. E prioridade é isso, é melhorar a economia, porque melhorando a economia, você certamente melhora a renda da população, que você vai melhorar a receita do Estado, é consequente. Sim. Agora, falando um pouquinho do que acontece no cenário nacional, a gente tem percebido que os parlamentares estão tendo uma independência maior no orçamento com as emendas impositivas. Existe, assim, uma tentativa de fazer esse mesmo movimento no Estado? Esse debate existe no Estado, mas assim, quanto mais estabilidade, quanto mais diálogo tem, menos isso é necessário. É verdade, bem verdade que os deputados cobram uma participação maior, indicação mais de emenda, participam. Por exemplo, o governo presente, eu indico 3 milhões de emenda, mas por vários municípios que eu fui na reunião do governo presente, que o governador fez uma obra de 10 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões de outro município, a gente estava lá como indicando a obra, como avalizando a obra para o prefeito, para o município, que é do orçamento do Estado, dentro dos 26,5 bilhões, naquilo que é capacidade de investimento, o deputado dá o pitaco dele também, porque é um governo que atende essas obras e investe nos municípios, né? Que investir no município está investindo no Estado. Mas assim, nós ainda não encaminhamos com isso, porque entendemos que não há necessidade. A gente caminha em direção a buscar a melhoria no valor até da emenda, mas não temos, assim, pelo menos eu não percebo um trabalho muito forte no sentido de tornar impositivo. Já tem Câmara Municipal com emenda impositiva, mas no momento que esse ano nós já lançamos e o governador já vem concluindo todos os pagamentos antes da eleição. Nós estamos no meio do ano. Uma coisa inédita até, né? Inédita. Não era raro a gente ver emenda passar de um ano para o outro e não ser paga. Verdade. E em relação ao Partido Progressista, que o senhor faz parte, como fica essa questão de disputa de poder com o PSDB para a próxima eleição? Não tem um medo, assim, de que fique sufocada as bases para uma ampliação dos cargos para deputado federal e estadual em 2026? Partido político, ele é um ambiente de disputa de poder. Existe partido político organizado para disputar o poder, seja ele a nível nacional, projeto nacional, seja estadual e seja local. Então, eu faço parte de um partido político, mas as alianças estratégicas eleitorais, elas acontecem também no plano local, num plano estadual e num plano nacional, e às vezes é diferente, né? Comum em alguns estados o progressista ter um posicionamento mais voltada para um centro, outra para mais um centro mais radical, outro para o centro mais democrático, e no outro lugar tem parceria, inclusive, com o PT. É normal isso aí. O progressista é um partido muito aberto para o centro, muito preocupado com o resultado. E assim, existe esse debate de ocupação de espaço, mas eu acho isso natural da política. Entendeu? Essa alternância, isso é da democracia. Se a gente olhar o Mato Grosso do Sul, nós tivemos o governo do PTB, depois nós tivemos o governo do MDB, depois nós tivemos o governo do MDB no governo do Estado, que leva o seu braço para os municípios. Tivemos o governo do PT que teve isso, foi o PT e o PDT que cresceram bastante. Agora no governo do PSDB, né, uns diminuíram, outros aumentaram, o PP vem, ocupou espaço. Se você for olhar o PP hoje, tem mais de 30 candidaturas a prefeitos no interior do estado. Tem candidatura ou a prefeito ou a vice nas 15 maiores cidades do estado. Nós somos, né,
assim, e não significa também, nosso deputado, parlamento tem seus interesses e tem divergência até dentro do partido. A gente tem um maior respeito de, por exemplo, onde tem um candidato do PP que a gente não tem a participação na campanha, a gente não vai lá no palanque, não vai respeitar, até porque nós temos uma senadora que é um espetáculo politicamente falando e um exemplo de política pública para o Brasil, que é a senadora Tereza Cristina. Então, a gente procura respeitar esses ambientes, mas que o PP cresceu demais. O crescimento do PSDB é natural pela força política que o PSDB conquistou. 8 anos de mandato que faz do Mato Grosso do Sul, que fez, né, com o estilo do Reinaldo Azambuja, governador, meu amigo, que eu respeito, né, e tem um posicionamento político muito forte, elege o seu sucessor, é natural esse crescimento. E nós temos que saber que é assim mesmo. Mas, assim, o bom da democracia é que isso tudo passa, entendeu? A gente que senta numa cadeira de um poder e achar que aquilo é eterno, está condenado a perder esse poder. Então, a gente tem que saber que isso é passageiro, né, passageiro tanto no poder quanto na vida. Então, aquilo que a gente... Eu gosto de um livro do Cortella que fala qual é a tua obra, né? O que vai ficar é aquilo que a gente faz, né, aquele resultado que a gente deixa que muda a vida das pessoas, seja dentro do partido político, seja no mandato que a gente exerce. Presidente, deixar o espaço aberto para o senhor convidar nossos leitores a participar mais do Legislativo e também da Corrida dos Três Poderes. Primeiro, agradecer aqui, participando na íntegra podcast, Campo Grande News, que é um exemplo de jornalismo, que sempre atendeu, faz cobertura frequente, todas as sessões estão lá, os jornalistas cobrindo a Assembleia Legislativa. É importante para o Parlamento, ouvindo ali os bastidores, a opinião, esse jogo político que às vezes ali no Parlamento você pega detalhes. Então o Campo Grande News é um exemplo nesse sentido, e a gente tem a possibilidade de falar, convidar a população. Nós estamos com projetos andando na Assembleia que influenciam diretamente a vida das pessoas, em todos os setores. Nós discutimos questões tributárias, como, por exemplo, benefício do veículo a gás em Campo Grande. Nós discutimos essa questão de transição energética. Nós discutimos agora uma questão de multa automática, que a pessoa tenha benefício. Nós discutimos um projetos, agora há pouco tempo, do deputado Paulo Duarte, que trata da questão das telefônicas, dessas chamadas. Discutimos várias coisas que influenciam no dia a dia da pessoa. Então é importante ter a participação, seja via representação dos vereadores, dos prefeitos, dos secretários, dos presidentes de associação. É importante, a OAB, nós acabamos de votar um projeto lá importantíssimo para todos os advogados do Mato Grosso do Sul. Então é importante a gente deixar isso. A Assembleia hoje, com a rádio, com os programas, as redes sociais, seja rádios, redes sociais, a televisão da Assembleia aberta à população, para trazer a população para participar efetivamente do Parlamento. Então, o nosso convite é que a população possa nos assistir, ter canal aberto de diálogo com a Assembleia, e agradecer o Campo Grande News, que é um veículo exemplo para o Mato Grosso do Sul, e a imprensa é importante para a democracia, né? No momento que a imprensa pode fazer suas críticas contundentes, levantar aquilo que entende que precisa melhorar, o político precisa disso. Eu falo assim, a oposição é muito importante, porque a oposição ela te faz abrir os olhos para coisas que de repente você não está enxergando. Quando você está numa situação de comodidade, que todo mundo está do seu lado, só te elogia e fala que você está muito bonitinho, você tem alguém para falar, ó, cuidado, tem alguma coisinha que está fora do rumo, é bom para você fazer uma reflexão e poder melhorar. A gente tem que estar, nós somos seres humanos, a gente tem que estar sempre procurando melhorar. Então, com esse espírito que nós viemos aqui em nome do Poder Legislativo do Mato Grosso do Sul, aí eu falo de todos os deputados, cada um com seus interesses. O Poder Legislativo do Mato Grosso do Sul, ele tem sido presente, tem dado resultado para que as coisas aconteçam no Mato Grosso do Sul. Desenvolvimento, carbono neutro, meio ambiente, sem deixar ninguém para trás. E nós vamos nesse rumo para que o Mato Grosso do Sul possa ser estado exemplo, com um parlamento protagonista dos grandes debates. Obrigada, presidente. Obrigado. E até a próxima para vocês que estão acompanhando a gente.